Bom, eu agradeço muito. Então... Opa, ele dá uma falhada, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu tive a honra de estar aqui na primeira conferência que inaugura no Brasil, a partir do Ceará, a discussão sobre uma tecnologia do ponto de vista dos trabalhadores. E eu fiz uma apresentação específica para esse encontro, pensando exatamente que a sociedade tem muitas vezes um olhar que é fictício, que é um pouco exagerado sobre determinadas tecnologias. As tecnologias são, na verdade, invenções humanas. E eu vou mostrar que, assim como elas trazem coisas positivas, elas podem trazer coisas bastante complicadas. Sem dúvida nenhuma, a IA, a chamada inteligência artificial, ela está sendo aplicada na área de saúde de uma maneira muito eficiente. Os diagnósticos estão sendo cada vez mais precisos e feitos com mais velocidade. Se você for ver hoje, para você fazer distribuição logística, para fazer determinados tipos de... Então, para a gente fazer determinados tipos de serviços, a chamada inteligência artificial, ela tem sido um avanço. Ela também tem sido um avanço em áreas científicas, na área da química, na área da física. Nós estamos conseguindo descobrir novos produtos, novas combinações. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que o que tornou a inteligência artificial muito popular mesmo, foram os chamados grandes modelos de linguagem, que a gente conhece como ChatGPT, ChatDeepSeek, ChatGemini. Isso é que popularizou a inteligência artificial. E as pessoas no Brasil, as pesquisas estão indicando que elas estão usando muito, cada vez mais, estes chats, e cada vez mais a inteligência artificial passa a ser uma palavra do cotidiano, que está envolvendo conversas, está gerando expectativas e está gerando também muitas dúvidas, muitos temores. Pois bem, eu queria começar dizendo o seguinte para vocês: a inteligência artificial, ela não é um software ou uma aplicação pequena. Eu sei que muita gente tem no seu celular uma interface de inteligência artificial. Eu sei também que muita gente tem no seu computador um software e uma interface que chama de inteligência artificial. Mas eu queria propor uma coisa para vocês. Desconectem o seu celular da internet, desconectem o seu computador da internet e tente fazer alguma coisa com aquilo que você chama de IA. Na verdade, você não vai fazer quase nada, porque o que a IA ela é algo que precisa de uma estrutura gigantesca para funcionar. Mas antes eu queria convidar vocês a olhar essa figura aqui. Vocês sabem quem é esse cara? Esse cara é o CEO da OpenAI, que é vou chamar, a organização responsável pelo ChatGPT. Pois bem,
Olha o que o Sam Altman disse. Ele disse o seguinte: não conversem com o ChatGPT como se ele fosse um terapeuta. Não fale coisas quaisquer para o ChatGPT, porque nós ou ele não dá confidencialidade legal para as conversas que você tem com o ChatGPT. Ele está querendo dizer, primeiro, que o ChatGPT não é um psicólogo, que o ChatGPT não é uma pessoa. Ele está dizendo outra coisa também. Ele está dizendo que o ChatGPT, tudo que você escrever lá dentro, ele não garante privacidade para você. E ele não garante que esses dados não serão usados até mesmo para fazer coisas contra você. Então, nós temos várias matérias onde ele avisa isso. Por que ele avisa isso? Para fugir de possíveis problemas judiciais. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que você tem que entender o que é efetivamente a chamada inteligência artificial. Então, vamos entender o que é esse grande modelo de linguagem que a gente acessa pelo chat. Vamos entender. Esse grande modelo de linguagem, eu poderia falar assim, é algo que popularizou a inteligência artificial. A inteligência artificial realmente existente. E aí, eu queria dizer o seguinte: primeiro eu vou fazer essa explicação e depois eu vou fazer novamente para mostrar para vocês. O que a gente está chamando de inteligência artificial é, na verdade, um sistema algoritmo baseado em muitos dados que ficam durante muito tempo disponíveis para extração de padrões, para poder fazer classificações, e depois que ele fica muito tempo extraindo padrões de inúmeras bases de dados, ele cria um modelo. O modelo é o que a gente vai acessar. O modelo é um software. Antes, um software, que é um programa de computador, ele era programado por um grupo de programadores, de humanos diretamente. A inteligência artificial fez só o seguinte: ela não programa mais diretamente. Ela pega inúmeras bases de dados e extrai padrões dessas bases de dados. E aí ela cria uma solução a partir desses padrões. Então, vou dar um exemplo para vocês. Como é que você acha que o ChatGPT responde a uma pergunta sua? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram? Ele, está vendo esse corredor de computadores aqui? Só nessa imagem tem certamente quase 1 milhar de computadores. Na verdade, para eu fazer funcionar aquilo que nós estamos chamando de inteligência artificial, eu preciso de muitas estruturas dessas. Sabe o que são isso? Sabe o que é isso? Data centers, centro de dados. Quantas pessoas trabalham num data center? Vocês sabem? Esse data center de hiperescala, quantos empregos ele gera? Quantos? 10? Um pouquinho mais. Esse data center, não, 100 é muito. Não chega a 50 trabalhadores especializados. Por quê? Porque, na verdade, esses data centers, eles guardam. Um data center como esse de hiperescala tem mais de 1 milhão de computadores dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a IA, ela não é inteligente. Tudo bem, não vamos brigar com o mercado nem com a ciência da computação, mas a IA é um sistema automatizado, presta atenção nisso. E a IA é um sistema automatizado que precisa de muitos dados para ser criado, para funcionar, para criar um modelo. Então,
e ela precisa de muito poder computacional para poder funcionar. Ela é mais parecida com as pirâmides do Egito do que com o software da música que passou no começo desse evento, que é 2001 e uma Odisseia no Espaço. Um computador que era uma ficção, o HAL. Sabe o HAL do 2001 e uma Odisseia no Espaço? Era um computador do tamanho de uma caixa, de uma geladeira, que tinha dentro dele algoritmos lógicos, algoritmos que reproduziam a lógica. Só que esse paradigma da IA, ele estacionou na ciência da computação. Ele se chama paradigma que baseia, que a inteligência é baseada na lógica. E todos nós sabemos que a lógica é um pedacinho pequenininho da inteligência. A inteligência é muito maior que a lógica. Sabe o que então fizeram? A chamada inteligência artificial hoje, ela não se baseia só na lógica, ela se baseia na extração de padrões e classificações de uma massa gigantesca de dados. Para vocês entenderem então que ela é uma mega máquina, dá uma olhada nessa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês não estão vendo um data center. Não. Você está vendo um armazém. Sabe que armazém é esse? É um armazém dos vários armazéns que uma empresa concorrente da OpenAI comprou. Essa empresa se chama Anthropic. E a Anthropic, ela tem um chat que é concorrente do ChatGPT. Sabe que chat é esse? É o Claude. Alguém que já usou o Claude? Então, o Claude, ele é o quê? Ele é um concorrente do ChatGPT. É muito parecido, a interface, aquela coisa que você faz a pergunta. Vocês estão acompanhando? Então, o que ele fez aqui, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, dona do Claude? Ele, para concorrer com o ChatGPT, ele comprou mais de 1 bilhão de livros. Ouviram o que eu falei? 1 bilhão de livros. Mais de 1 bilhão de livros. E ele juntou os livros e comprou máquinas de escaneamento. Você sabe o que é uma máquina de escaneamento? Você põe o livro lá e para escanear rápido, sabe o que ele fez? Ele destruiu os livros, tirou as páginas. E aí ele é como uma máquina de xerox, mas de alta velocidade. Foi destruindo os livros e ela ia fazendo o quê? Digitalizando. Estão me acompanhando? Eles iam digitalizando os livros. Para quê? Sabe para quê? Para ter uma base de dados, que fosse treinar o modelo de linguagem da Anthropic. Então, eles deixaram alguns meses, algoritmos aprendizes. Obrigado. Opa, será que dá para me ouvir agora? Não? O som, eu mesmo não estou me ouvindo, não está... É melhor o outro. Ô, amigo, na verdade... Mas está gravando. Não fiquem nervosos. Eu vou precisar do outro, desculpa. Valeu. Obrigado. Ó. Aqui está dando para me ouvir. Tá, obrigado. Então, o que aconteceu? Esses mais de 1 bilhão de livros, eles foram digitalizados e ficaram meses com algoritmos de aprendizado de máquina extraindo padrões dele. Estão me acompanhando? Tirando o padrão. Só que repare uma coisa, o Amodei pagou por cada livro. Estão me acompanhando? Pagou. Ele não violou o copyright. Não violou o copyright que nem a OpenAI faz. Só que ele pagou. Só que tem um problema. Ele pegou alguns livros raros e destruiu. E ele digitalizou o livro. Ele podia fazer um benefício para a humanidade, colocar os livros digitalizados à disposição de todos nós. Mas ele não pode. Sabe por quê? Porque ele
não tem autorização dos seus autores. Estão acompanhando? Aí o que ele fez? Ele treinou o modelo dele. Presta atenção no que ele fez. Ele submeteu ao algoritmos estatísticos e probabilísticos que extraiu o padrão de mais de 1 bilhão de livros. O que é extrair padrão? É mais ou menos assim. Ligou um amigo meu, não vou falar o nome, porque senão você vai saber que ele usa muito ChatGPT, mas ele me ligou e falou: Sérgio Amadeu, me dê o número da página do seu livro Democracia, os Códigos Invisíveis, desta frase que eu tirei e mandei no seu WhatsApp. Ele me mandou uma frase. Eu olhei a frase e falei o seguinte: estranho, porque você não lembra tudo que você escreveu exatamente. Mas aí eu estou com o PDF do meu livro, eu dei uma busca, e não tem aquela frase. Não existe aquela frase. Sabe o que ele fez? Aí eu peguei e liguei para ele. Falei: fulano, você pegou essa frase do ChatGPT? Ele falou: peguei. Aí eu falei: então, eu não escrevi essa frase. O ChatGPT provavelmente tem o meu livro. O modelo foi treinado extraindo o padrão do meu livro, de vários textos. E ele tem o meu padrão, ele tem o padrão do Sérgio Amadeu, mas ele não tem o livro do Sérgio Amadeu. Deu para entender? Ele extraiu o padrão. Então o que ele faz? Ele é um modelo estatístico probabilístico. Por isso que ele inventa. Se eu falar para ele: eu quero 10 livros do Frantz Fanon, ele não vai falar: o Frantz Fanon não escreveu 10 livros. Dependendo do jeito que ele foi treinado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai inventar livros no padrão do Frantz Fanon. Deu para entender? Então, na verdade, nós estamos falando com um sistema automatizado. Um sistema automatizado que precisa de muitos dados. Nós estamos falando de um sistema automatizado, no caso do Amodei, da Anthropic. Sabe o que os livros viraram? Isso aqui, ó, papel picado. E sabe o que ele fez? Toda aquela inteligência, aquela produção humana, virou um modelo. Tudo bem, é o modelo do Claude. Mas, o que é preciso que a gente saiba é que nada disso funciona sem uma enorme máquina. Uma máquina que gasta energia, uma máquina que gasta água, uma máquina que não é inteligente, é uma mega máquina. Inteligente, eu costumo dizer, é meu cachorro, porque ele sabe o que ele quer. Ele tem uma inteligência limitada, como todos nós temos um certo grau de inteligência. Isso aqui não. Isso aqui é um sistema automatizado que precisa de mega estruturas para funcionar. Nesse sentido, eu venho, num primeiro momento, quebrar essa mística e dizer a todas e todos vocês: a IA realmente existente não reproduz a inteligência humana. Sabe o que ela faz, gente? Ela reproduz o trabalho humano. Assim como a velha máquina do século XIX reproduzia a força física, reproduzia a velocidade, essas máquinas digitais, essas máquinas algorítmicas, elas reproduzem algumas funções cognitivas. Elas são sistemas automatizados. E eu quero falar com o mundo do trabalho. Sabe o que ela faz? Ela intensifica a exploração do trabalho. A IA, os modelos de IA, eles dependem, como eu estou tentando mostrar para vocês, de extração de muitos conteúdos que são convertidos em dados. E ela tem um trabalho invisível que a gente acha, esquece, que a gente não vê efetivamente. E ela gera um trabalho precarizado. Vou mostrar melhor para vocês o que eu estou dizendo. Repare numa coisa. O trabalho invisível. Para você fazer uma base de dados para ser extraída, você precisa de muito trabalho humano. Você precisa de muito trabalho de tagueadores, de pessoas que vão dizer. Vocês já devem ter visto, quando vocês entram num site, tem um CAPTCHA.
que vocês já devem ter visto que fala, clique na motocicleta, clique na árvore, não é isso? Aquilo é para treinar modelo que vai extrair padrões de imagem. Então, o que acontece? Para você acelerar o treinamento de uma IA, você paga pessoas para microtarefas com alguns centavos de dólar por dia. E essas milhares de pessoas ficam tagueando aquelas imagens, dizendo que aquela imagem é disso ou daquilo. Esse trabalho é um trabalho invisível. E depois que o modelo foi treinado, eu preciso de dezenas e centenas de cientistas de dados, engenheiros de computação, sociólogos, filósofos, antropólogos. Sabe para fazer o quê? Para ajustar o modelo, fazer o modelo funcionar de modo correto. Então, eu não estou falando de uma inteligência, eu estou falando de um trabalho humano invisível. E estou falando, segundo Matteo Pasquinelli, a IA é uma máquina de extrair padrões do trabalho coletivo. O Matteo Pasquinelli tem esse livro, está sendo traduzido para o português, The Eye of the Master, ou Os Olhos do Mestre. É a história social da inteligência artificial. Eu sugiro que quando tiver, ou mesmo sem ter, quem tiver interesse, leia, porque é muito importante você conhecer a fundo isso. Na verdade, as pessoas dizem, classe social e IA não tem nada a ver, professor. Tem nada a ver. Uma coisa é classe social, outra coisa é inteligência artificial. Um mero produto. Não caiam nessa esparrela, não caiam. O que está acontecendo é que a inteligência artificial permitiu criar algumas categorias de trabalhadores, sabia? Vou dizer para você, é impossível ter uma empresa como o Uber sem uma rede neural artificial. Presta atenção, rede neural artificial nada mais é que um aprendizado de máquina profundo. Nada mais é que você pegar dados das cidades, dos mapas, pegar dados em tempo real, criar um modelo, e esse modelo vai juntar pessoas que querem vender o seu trabalho de motorista com pessoas que querem se locomover no ambiente urbano. Então, ele junta tudo isso em tempo real. Não é possível fazer aquele tipo de aplicação sem um modelo rodando num data center distante, consumindo muito poder computacional. Sabe, nossa, desculpa, tá difícil. Sabe por quê? Porque, do contrário, eu não consigo fazer você encontrar os motoristas. Eu não consigo localizar as pessoas. Pensa numa cidade grande, Fortaleza. Quantas pessoas vivem de Uber aqui? Vocês já imaginaram ou não? Mais de 1.000? Bem mais de 1.000. Bem mais de 1.000. Agora pensa no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. São milhares de pessoas usando o aplicativo, não são? Você acha que o Uber está rodando dentro do teu celular? Estou perguntando. Vocês acham que o Uber está rodando dentro do teu celular? Então, se você acha, você está equivocado. O Uber, no teu celular, só tem uma interface para acessar o sistema que está rodando na nuvem. Já ouviram falar de nuvem? O que é nuvem, então? Nuvem é acessar remotamente um data center. Acessar remotamente um lugar que tem o quê? Que tem os sistemas e os dados, o modelo rodando. Então, se criou uma categoria de trabalhadores, olha que loucura, que se comunicam com um algoritmo. Quando você vai falar para esse motorista que ele é trabalhador, muitos deles falam, eu não sou trabalhador, eu sou quase que um empresário, um empreendedor. Por quê? Porque ele acha que ele comanda a sua própria existência ali. Mas ele não comanda. Quem está comandando ele, sabe o que é? Um sistema automatizado. E, na verdade,
Vários desses sistemas criaram uma categoria digital precarizada. A quinta empresa do Brasil em faturamento, você sabe qual é? Chama iFood. Você sabe o que é o iFood? Ela pega uma pessoa que precisa de receber uma alimentação, compras do mercado, algum pacote, e ele pega alguém que quer vender o seu trabalho de entregador. Aí ela encontra esses caras, esse cara não tem nenhum contrato de trabalho, e ele está sendo organizado por um sistema automatizado que a gente chama de inteligência artificial. Ele inviabiliza o trabalho, mas na verdade o que está ocorrendo é que o trabalho humano sustenta a automação. E o que está acontecendo é que nesse capitalismo neoliberal, o trabalho ele vai sendo obnubilado. Essa palavra eu pedi para o ChatGPT. Como é que eu fiz? Eu fiz assim, ChatGPT, que tem bilhões de textos dentro dele, eu falei assim, me dê uma palavra para a expressão aquilo que está opaco ou submetido a nuvens, está submetido a algo nublado. Aí ele me deu a palavra que eu adorei, obnubilado, que significa o trabalho está nublado, a gente não vê direito, tem uma névoa. E a categoria de trabalhador, ela é escamoteada. Então, quando eu olho a IA, eu vejo o ChatGPT, eu vejo o robozinho andando, eu falo, nossa, inteligência, robótica. Sabe o que desapareceu de tudo isso? O treinamento, os dados, desapareceu de tudo isso. Sabe o que? O trabalho humano. Desapareceu de tudo isso a categoria trabalhador. Só que ela está lá. Essa categoria está lá. Ela só foi escanteada. Ela só foi, na verdade, moldada por grandes estruturas de dados. A IA, portanto, ela acelera a divisão entre classes dominantes digitais e os novos trabalhadores digitais. Olha que loucura! Quem são as novas classes dominantes digitais? Os CEOs das Big Techs, os investidores, os gerentes das Big Techs que controlam o quê? Base de dados gigantescas, infraestruturas de nuvem, que são os data centers, e controlam os modelos de IA. Esses caras são os caras mais ricos do mundo hoje. E quem é que eles, o que eles precisam para fazer tudo isso? Eles precisam de uma nova classe trabalhadora. Trabalhadores de plataformas, de aplicativos, engenheiros sob o controle corporativo, trabalhadores de dados. Essas categorias são completamente assimétricas, por isso que elas não se reconhecem como trabalhadoras. Por quê? Porque o engenheiro da computação, ele acha que não tem nada a ver com o operador de plataforma, ou que aquele cara que é o cara que vai ser o usuário da plataforma. Todos eles são trabalhadores submetidos a essa nova estrutura digital, mas eles não se reconhecem como trabalhadores. Então, nós temos uma assimetria de ganhos, uma assimetria de escolaridade e de perspectivas culturais, o que dificulta eles se comportarem como classe. Esse cara, ele já existia antes das redes digitais, o motoboy já existia. Só que hoje quase não existe mais motoboy autônomo. Sabe o que existe? Existe trabalhador de aplicativo. E ele gosta do aplicativo, sabe por quê também? Porque ele não vê o algoritmo fazendo bullying contra ele. Ele muitas vezes diz, eu prefiro trabalhar dessa minha vida louca do que ficar submetido a um chefe que fica me explorando, me dando ordem, me humilhando. Então você precisa entender que esse cara não vê a exploração algorítmica. O trabalho está completamente invisibilizado. Ele está submetido a uma disciplina algorítmica, que é pior que a disciplina de um chefe. Porque ela não tem conversa.
A disciplina algorítmica, ela, na pandemia, muita gente falou, eu estou feliz que eu estou trabalhando em casa. Só nos 2 primeiros meses. Porque as empresas logo instalaram softwares de controle do trabalho e o cara não podia nem ir no banheiro, porque ele tinha medo que ele saía de frente da câmera. Quantas vezes ele usou o teclado? Esses softwares foram treinados para poder controlar o ambiente do trabalho. Portanto, você tem uma disciplina que faz a gestão algorítmica, que monitora o trabalhador continuamente e que faz uma avaliação automatizada. O Itaú demitiu 1.000 trabalhadores em São Paulo ano passado, por causa de avaliação automatizada. Avaliação de um modelo que foi treinado com base em dados, de como tem que ser um trabalhador, mais ou menos, um trabalhador aceitável. Aí ele faz toda a lógica do trabalho daqueles caras, estão submetidos ao controle algorítmico. Então, segundo o pesquisador Nick Dyer Whitford, a IA trouxe uma nova fase do controle cibernético sobre o trabalho, onde há uma perda de autonomia do trabalhador, uma intensificação da exploração sem a mediação humana direta, uma nova forma do que a gente tinha no passado de taylorismo digital. E aí, a IA, o que ela está fazendo? A inteligência artificial realmente existente está substituindo o capital variável, que é o trabalho humano, pelo capital constante, que são máquinas e algoritmos. Não são máquinas só físicas, são algoritmos, mas o algoritmo é um conjunto de instruções logicamente encadeadas. Um algoritmo funciona como uma máquina. Isso intensifica, portanto, o aumento da composição orgânica de capital. E ele pode gerar subconsumo, já vou explicar por quê. Sabe o que está acontecendo com a IA hoje? Só o ano passado foi investido 1,5 trilhão de dólares em data centers. Vou repetir esse número. 1,5 trilhão de dólares em data centers. Esse investimento é descomunal. Muitos pesquisadores começaram a achar o seguinte: se eu estou investindo tanto assim, é porque a IA está aumentando a produtividade. Mas está aumentando a produtividade mesmo? As informações que a gente tem de Stanford, de Harvard e das pesquisas, é que a IA, ela tem um paradoxo. Desculpa. Ela de vez em quando se comporta assim. O paradoxo, sabe qual é? Pega um escritório de direito, de advocacia. O que o cara fez, o advogado? Ele pegou as 5.000 petições dele, que ele já tinha feito na vida, ele passou para o ChatGPT, não pelo prompt ali não. Ele passou para o ChatGPT comprando um acesso que a gente fala de API. É um acesso de interface de programação. Sabe o que ele fez? Ele botou as milhares de petições dele lá dentro, da OpenAI. E aí ele pegou o modelo treinado da OpenAI e falou assim: a partir de agora, eu quero que você faça uma petição, e ele dá as instruções. Estão acompanhando? Ele dá a instrução. O que eu te falei que é a IA? Extração de padrões. Ele pega o padrão do escritório dele e tira o padrão daqueles textos. E aí ele faz uma nova petição, que levaria 3 dias, ele faz em menos de 1 minuto. Estão acompanhando? Isso é aumento de produtividade, concorda? Mas eu pergunto, onde está o paradoxo? O paradoxo está na seguinte questão. Olha só, esse escritório aumentou o número de clientes? Ele está vendendo mais? Ele conseguiu aumentar a sua capacidade de encontrar clientes? Não. Então, o que está acontecendo? Eu pego a OpenAI, ChatGPT,
o sindicalista, qualquer um, ele faz o quê? Ele faz um resumo de um texto enorme em menos de um segundo. Isso aumentou meu salário? Isso aumentou minha venda? Aumentou? Não aumentou. Se acredita que aumentou 1% no PIB. Só que esse investimento de 1,5 trilhão não vale esse aumento insignificante da produtividade. Este é o paradoxo da IA hoje. Isso significa que pode estar vindo aí uma bolha. Não como a bolha de 2008, que era baseado em ficção, capital fictício total, baseado em quê? Em derivativos imobiliários. Não. Mas a bolha da internet do início dos anos 2000. Porque tinha site que valia milhões de dólares e não tinha nada. A internet acabou depois da bolha? Não, mas ela acertou o seu modelo. E eu te digo uma coisa, o Trump, quando assumiu, ele anunciou o projeto Stargate, 500 bilhões de dólares para construir 10 data centers. Isso mesmo que você ouviu, 500 bilhões de dólares para construir 10 data centers. Repare nisso, isso dá mais ou menos um data center para 50 bilhões. Bilhões de dólares. Em reais, quanto que dá? 250 bilhões de reais. Cara, é alucinante. Qual que é o modelo de remuneração da OpenAI? Vocês sabem como que ela ganha dinheiro? Vocês sabem sim. Não sabem? Como que ela ganha dinheiro? Vendendo o quê? Assinatura. E eu pergunto a você, acha que a assinatura da OpenAI sustenta um investimento de 50 bilhões de... Alô? Um único data center? Eu acho que não. Mas vamos continuar. O que está havendo hoje, com esse cenário, é que a inteligência artificial está promovendo uma hipersubsunção do trabalho ao capital. O Karl Marx, no Grundrisse, os rascunhos do Capital, ele diz que existia uma subsunção formal e real. É muito simples. Não é simples. Mas o que é subsunção? É quase que um controle total. Ele envolveu, o capital envolveu o trabalho e tomou conta do trabalho. A subsunção formal é o seguinte: quando o capitalista surge, ele começa a comprar e assalariar as pessoas, mas ele não muda o trabalho. Então ele junta a manufatura e faz uma subsunção formal. Ele tem o controle daqueles trabalhadores que recebem salário. A subsunção real é diferente. O que ela faz? O capitalista introduz a máquina e muda o jeito de trabalhar. E a máquina passa a fazer o quê? A máquina, ela passa a controlar o trabalhador e o processo produtivo. Uma vez que você pôs a máquina, não é mais o trabalhador que controla o ritmo da produção. Negativo, é o capitalista que controla o ritmo da produção a partir da máquina. Isso é óbvio. O trabalhador tem que seguir o ritmo da máquina. E o que está acontecendo com a inteligência artificial? A inteligência artificial está colonizando todas as áreas da vida, está entrando em todas as áreas da economia, em todas as áreas da cultura. E ela, portanto, ela está submetendo nossa subjetividade, nosso tempo livre, nossas relações afetivas. Você quer ver um exemplo? A criação de valor não é mais só dentro da unidade produtiva. Repare, minha filha vai na balada. Sabe o que é uma balada? Então, ela vai na balada. Sabe o que ela faz? Ela leva o celular. Ela está trabalhando? Não, está se divertindo. Aí ela pega o celular e começa a filmar. Isso, quem está fazendo conteúdo para os caras? Minha filha. Quanto que ela está ganhando? Nada. O que ela faz além de dar o conteúdo? Ela manda
mensagem para as amigas olharem o que ela está fazendo. E ela traz audiência para aquelas coisas. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma situação onde esses sistemas de gerenciamento algorítmicos, eles vão gerando valor e vão criando valor até mesmo onde não tem trabalho. Olha que loucura que nós estamos submetidos. Isso é chamado de, na verdade, subsunção, hipersubsunção. É a tomada do conjunto da vida e não só do trabalho pelo capital. Os dados, eles são um insumo fundamental da economia digital, mas sem eles não existe inteligência artificial. Não se iludam. Dados é uma nova forma de capital. De acordo com Jatan Sadowski, da Austrália, um grande pesquisador, os dados funcionam como capital porque eles são criados, extraídos, acumulados e transformados em lucro. E como que isso redefine a luta de classes? Para muitos não existe mais luta de classes. Mas eu queria dizer que existe. Porque o que nós estamos observando é o surgimento de novos estratos de classe, que eu mostrei aqui, por causa dos sistemas automatizados, e também uma resistência à exploração do trabalho para além do capital explorando o trabalho além do local de trabalho. O que é isso aqui? Vários movimentos onde nunca se pensava que ia ter. O sindicalismo nos Estados Unidos se reergue nos galpões da Amazon, nos estúdios do Google. É ali que estão surgindo o novo sindicalismo. O sindicalismo que protesta quando o Google, a Microsoft, a Amazon e a Oracle fazem parte do uso da IA para fixar alvos na faixa de Gaza e assassinar palestinos. O movimento No Tech for Apartheid. Que movimento é esse? É um movimento que surge dentro das empresas de IA. Então, na verdade, não vamos nos iludir. No capitalismo cognitivo, a mais-valia não desaparece. Ela deixa de depender exclusivamente do trabalho não pago ao trabalhador, mas ela está gerando uma captura de valor do conjunto da nossa cooperação social. O cara pega o meu texto, a minha imagem, aquilo que eu estou fazendo, até na minha diversão, e está gerando valor para os modelos de treinamento de inteligência artificial deles. E para o autor da expressão capitalismo cognitivo, o Yan Moulier-Boutang, o valor não nasce, não nasce apenas do trabalho assalariado. Ele vem da propriedade intelectual, das plataformas digitais e da financiarização enorme que está ocorrendo. E, portanto, a exploração intensiva, que é baseada em horas de trabalho, ela vai se tornando extensiva também, que é a captura, na verdade, da vida social como um todo. E aí, o que a IA vai exigir? Grandes volumes de dados, grande poder computacional, um capital intensivo para você ter essas grandes estruturas de processamento. Isso não é para qualquer um, favorece alguns autores globais. Você ter essas infraestruturas não é para qualquer um. Só que, olha o que aconteceu. Em 2006, se iniciou a concentração bruta de dados. Foi quando a Amazon criou um modelo de negócio que não existia, que se chama provimento de nuvem. Esse modelo de negócios de provimento de nuvem surgiu agora. E o que ele se diz? Ele diz o seguinte: você pega os dados da sua empresa, o software, os computadores e põe dentro de um data center. Cuide da sua função principal. Não cuide de infraestrutura de tecnologia. Quem cuida disso é o provedor de nuvem. Na verdade, é o quê? Botar o seu sistema, os dados, para ser acessado remotamente. Em 2 anos, isso virou um mercado bilionário. Isso reforçou a ideia neoliberal. Governos, prefeituras e empresas fizeram isso. Em 2008, o que está acontecendo? Tem a crise da especulação financeira. Quais as empresas estavam gerando lucro sem especulação?
as empresas de dados. Aí o capital financeiro sai da especulação pura e simples com derivativo, que continua a existir, mas vai jogar dinheiro pesado nas big techs. E aí é que viabiliza essas mega infraestruturas. As big techs hoje são um conúbio, são estritamente ligadas com o capital financeiro. Por isso que elas podem fazer essa infraestrutura de ar. E essa concentração extrema, ela cria uma técnica. Tá bom, obrigado. Essa concentração extrema, ela cria uma grande oligarquia tecnodigital e uma dependência, e eu vou finalizar, uma dependência tecnológica em países periféricos. Olha só, a IA reproduz desigualdades globais. Eu sei que na Rede Globo tudo é bonitinho, tudo serve igual para todo mundo, para o Zezinho e para o grande bilionário. Não é verdade, não é verdade. Os países são iguais, não é verdade. O que existe é o seguinte, os países centrais, eles desenvolvem modelos de IA, controlam a infraestrutura, concentram dados. Os países periféricos, como o Brasil, qual o papel deles? Fornecer dados da sua população, fornecer trabalho barato, consumir tecnologia, ou seja, ser usuário, e fornecer energia e minerais. Eu não vou entrar nesse mérito, que tem um debate forte aqui sobre data center no Ceará, mas eu queria dizer o seguinte, o data center, ele não traz emprego, tá? Só na hora de construir. E ele gasta muito energia. Se tem energia sobrando, é legal. É legal. E ele gasta muita água. Se tem água sobrando, é legal. Um data center pode ser legal. Agora, o que o país ganha depois? É legal, mas toma cuidado. A Irlanda virou um ambiente de data centers, hoje eles estão proibindo, porque acabou com a energia da Irlanda. E a água. A luta de classes, ela se deslocou, gente. Para fazer luta de classes hoje, você tem que trabalhar em infraestrutura digital. Governança e a disputa pelos dados estão em questão. O controle dos algoritmos. Por quê? Porque está surgindo novos sujeitos políticos, os trabalhadores de plataforma, o movimento da soberania digital e os sindicatos tecnológicos estão ajudando ao rejuvenescimento do velho sindicalismo. Ele tem que pegar essa pauta. Na verdade, a luta econômica e política, ela se deslocou para o terreno também tecnológico, informacional e infraestrutural. A ideologia da IA, ela pode tentar ocultar a classe social e o trabalho, mas está ficando cada vez mais claro, a IA não é neutra, ela não é universal, ela não é só técnica e ela não é inevitável. Nós podemos criar sistemas automatizados nossos, mas para isso a gente tem que desmistificar a IA. Nós precisamos tirar o véu que esconde as relações de exploração, as decisões políticas e econômicas. E aí, tá travado aqui, câmbio. E aí, a disputa no plano sindical pelos direitos também tem que ser feito em relação aos sistemas automatizados. Nós precisamos discutir o seguinte, os protocolos de alteração do mundo do trabalho. Nós precisamos discutir isso. A gente precisa lutar pela soberania digital do Brasil. Disputas no plano tecnológico e tecnopolítico também tem que passar por criar novos arranjos econômicos de serviços digitais. Assim como o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul, eu pergunto a vocês,
Por que a nossa inteligência não pode fazer cooperativa tecnológica? Por que só o MST pode fazer isso no campo? A questão é exatamente essa. Então, o que acontece é que a tela não roda, né? Se o cara que tiver... Acontece o seguinte, a matéria ali não está dando para ler legal, mas esse cara aqui é o Marco Rubio. O Marco Rubio é o secretário do Trump. Ele mandou uma ordem, é que a matéria aqui não está aparecendo. Ele mandou uma ordem para os diplomatas agora, no dia 18 de fevereiro. E ele disse o seguinte: combatam os embaixadores americanos, combatam a ideia de soberania de dados. Dados têm que ser tirados desses países e enviados aos Estados Unidos. Qual o país do mundo que proíbe tirar dados do seu território, por favor? China. Por quê? Porque o dado é a matéria-prima da inteligência artificial. Se você não controla os dados, já era. Então, a busca pela soberania digital não é só um exercício de nacionalismo tecnológico, mas é uma necessidade para garantir que o direito, por exemplo, possa ser uma expressão da nossa vontade e dos valores da nossa sociedade. E, mais do que isso, eu não estou conseguindo passar aqui. A ideia que a gente tem de soberania digital não é a ideia robesiana só, de soberania, poder maior dentro de um Estado. Não é isso. Nós nos baseamos muito na luta da via campesina na década de 90 do século passado. Que luta é essa? A luta da soberania alimentar. Que termo é esse? Quando a via campesina e os movimentos dos trabalhadores rurais perceberam que as grandes empresas dos alimentos tinham capturado o termo segurança alimentar, sabe o que eles fizeram? Eles falaram: nós queremos uma soberania alimentar, que é o direito da comunidade escolher o que plantar e o que colher, o que comer e quando plantar e quando comer. Eles têm que ter soberania sobre a prática alimentar. Então, a partir disso, eu digo a vocês, nós temos que ter soberania sobre a prática digital. Nós temos que escolher que tecnologias usar. Não está dando aqui. Você pode passar para mim? Nós também nos inspiramos na soberania de dados indígenas. Os maores da Oceania, eles sabem que não basta proteger o seu território. Não basta. É preciso proteger a expressão simbólica dos territórios. É preciso proteger a expressão simbólica da floresta. É preciso proteger as relações entre as pessoas da comunidade. E eles colocaram essa coisa que, a ideia de soberania de dados indígenas não faz sentido na universidade que eu estudei, que é a Universidade de São Paulo, que tem os caras da ciência política institucionalista ligado aos norte-americanos. Para eles, soberania é uma coisa estatal e índio, as comunidades originárias não se organizam por Estado. Então não faria sentido, mas faz. O termo soberania está em disputa, gente. Eu estou só falando isso para acabar, eu peço para mudar, porque a soberania digital é um termo em disputa, como o termo soberania já foi. Isso aqui é um print de uma tela da Oracle. A Oracle é uma empresa criada e chefiada pelo Larry Ellison. Larry Ellison é o cara que o Trump obrigou a ByteDance vender o TikTok nos Estados Unidos para ele. Ele é o criador da Oracle. A Oracle é um banco de dados, principalmente. É uma empresa de software. E ele é o principal financiador da extrema-direita mundial. Larry Ellison. Esse cara lançou um produto que o governo brasileiro compra. Chama-se Data Sovereign. Na verdade,
Sovereign Cloud, nuvem soberana. Eles transformaram a soberania em produto e vendem como se fosse de verdade uma soberania. Mas não foi só a Oracle que faz isso. Troca para mim, por favor. Aqui o Larry Ellison, amicíssimo do Trump. Não estou conseguindo trocar. Por favor. A Microsoft lançou nuvem soberana também, virou um produto. E o governo recentemente falou, o atual governo, que é um governo sério, porque esse governo, ele precisa assumir a soberania digital, mas não no discurso. Não precisa comprar produtos das Big Techs. Por que não adianta comprar uma nuvem soberana mesmo localizada no Brasil? Sabe por quê? Porque os Estados Unidos têm uma legislação que chama Cloud Act. O que o Cloud Act faz? O Cloud Act faz o seguinte: qualquer sistema, software ou máquina americana está submetida à legislação norte-americana. Ou seja, eles podem copiar os dados, dar um bloco no seu computador de lá dos Estados Unidos. Então, não tem por que um país como o Brasil não tem por que usar nuvem da Microsoft, nuvem da Amazon. Não tem por que os dados do SUS, da saúde brasileira, estarem na Amazon Web Server. Não tem por que os dados do SISU estarem fora do Brasil. O que são os dados do SISU? Vocês sabem o que é o SISU ou não? Então, sabe o que acontece? O desempenho escolar do Enem, dos jovens brasileiros, está na mão da Microsoft. Aí você fala, e qual o problema? Qual o problema? Eu estou dando dados fundamentais para treinamento da IA dos caras. E eu estou deixando vulnerável o meu adolescente brasileiro. Aí tem gente que acha, tudo bem, é assim mesmo. Tem que ser por aí. Então, o atual ministro da Educação, o que ele fez? Ele cuidou de várias coisas, mas menos dos dados. Se você olhar o sistema, continuamos entregando para fora. Continuamos entregando dados, na minha opinião, estratégicos, que é o desempenho escolar de um adolescente, para fora do país. Aí depois você não vai saber por que aquele adolescente não vai ser chamado para um emprego, para uma entrevista. Porque eles vão passar um machine learning, vão ter um modelo treinado com esse dado e vai excluir aquele jovem, porque lá no ensino fundamental ele teve uma notinha ruim. Então, você entregar dados do desempenho escolar dos seus estudantes para a Microsoft, na minha opinião, é crime. É crime. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, a soberania digital, então, o que é? É um poder e a capacidade de uma sociedade, de um Estado, desenvolver e definir como e quando utilizar tecnologias digitais, conforme suas finalidades e interesses, garantindo a nossa independência e autodeterminação. E aí eu digo, nós temos que entregar os dados da nossa sociedade para as empresas desses caras. Essa foto é a linha de frente da posse de Donald Trump. Quem são esses caras? Os CEOs da Big Tech. Vocês acham mesmo que eles vão se comportar de modo comercial e neutro nas eleições desse ano? O Trump junta, isso aqui é mais ou menos assim, é algo como mais que o PIB brasileiro de faturamento. Essa foto tem mais que o PIB brasileiro de valor. Então, na verdade, nós precisamos mudar é hora da gente construir infraestruturas coletivas, públicas, federadas, de baixo impacto ambiental, para desenvolvermos nossos modelos de IA soberano. O Brasil tem uma estrutura de universidades invejável, tem institutos de pesquisa, ele tem um número de engenheiros igual ao da Alemanha, um número de engenheiros maior que o da França, um número de engenheiros igual ao do Irã. E por falar em Irã, vocês viram que os Estados Unidos saem com o rabo entre as pernas.
porque o Irã, apesar de 30 anos de bloqueio, onde eles não podiam nem comprar amônia ou determinados produtos químicos que são usados para disparar mísseis, eles estão mostrando que tecnologia não tem só um jeito de desenvolver. Então, gente, nós precisamos que as universidades brasileiras deixem de entregar os seus dados para as Big Techs e que o MEC cumpra a sua função. Priorize a prioridade. Coloque infraestruturas aqui no Brasil, federadas, de baixo impacto ambiental, construídas pela nossa engenharia nacional e que nós temos condição de construir. Em São Paulo, queria dizer a vocês, já falei aqui da outra vez, nós temos o maior data center de ponto de troca de tráfego da internet do mundo. O maior. Fica na cidade de São Paulo. Nós passamos o de Frankfurt. Foi construído por nós. Então tem que parar com essa história que vão lá e buzinam nos líderes, dizendo que a gente não consegue desenvolver tecnologia. São aqueles que venderam a Embraer para a Boeing, ainda bem que não deu certo, dizendo que a Embraer não tem competência de fabricar avião. Então, não acreditem nesses caras. Eles querem é manter o Brasil subordinado. Eles seguem a lógica do Fernando Henrique Cardoso, e aí eu termino. A teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, ela dizia o seguinte: o Brasil não tem como bater de frente contra esses caras, tem que se associar ao grande capital estrangeiro, norte-americano, porque aí nós seremos modernos. Então, o que ele fez? É verdade. Ele contrapôs ao Celso Furtado, ele construiu uma teoria que ganhou a classe política e a esquerda. E eles seguem até hoje assim. Nós modernizamos, quanto mais modernos, mais dependentes. Quanto mais modernos, mais ficamos na mão dos caras. E aí sabe o que acontece? Acontece que eu tenho dúvida se essa linha era correta na época do FHC. Hoje, olhando o mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. É desastrosa. Essa linha é desastrosa. É preciso romper com essa teoria. É preciso romper. Nós temos condição de ter soberania digital e construir nossos modelos de IA. Obrigado. Desculpa pelo tamanho.